Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o passo a passo da enxertia de citros. Eu quero também passar algumas dicas, aliás, várias dicas, para você ter uma planta saudável como essa, olha aí, de crescimento rápido, bem vigorosa. Antes de ir para o passo a passo, eu queria falar um pouco sobre as raízes, o manejo das raízes. Vejam, a semente emitiu uma raiz, que é a raiz pivotante, e ela começou a crescer e por algum motivo começou a se encurvar. Olha aí, subiu, desceu, tá? Então essa não é uma condição boa para o desenvolvimento de um porta-enxerto. Aqui temos outro exemplo. A semente emitiu, a raiz começou a crescer e ao chegar ao fundo do saquinho de mudas ou do vaso, ela começou a se encurvar também. Outra condição ruim para a produção de um porta-enxerto. Aqui aconteceu diferente. A semente emitiu a raiz e por algum motivo ela se perfilhou, ela se dividiu em duas. Tá? Quando isso acontece, a planta também emite maior número de raízes laterais, o que é bom para a planta. Então essa é uma boa condição. Aqui também, olha, houve a emissão da pivotante e por algum motivo ela se dividiu em duas, ela perfilhou. Essa raiz pivotante ela vai crescer menos, então não tem aquele inconveniente de mudas para vaso, com excesso de raiz. Para se ter uma planta saudável, vigorosa, produtiva, nós temos que começar certo desde o início, né? Então, o início é a semente. Eu tenho aqui algumas sementes, vejam bem. Desse lado, tenho sementes pequenas, murchas, e desse, sementes bem redondinhas. Claramente, essas são mais saudáveis, né? Elas estão redondas, estão cheias, e essas não. Olha, essa não tem embrião, né? Estão murchas, e essas aqui são muito pequenas. Dá para se ver que é uma genética ruim. Enquanto essas têm uma genética boa, são bem formadas. Sempre dá preferência por sementes grandes e bem redondinhas. Outro detalhe, procure pegar cada uma delas e dar uma apertadinha, porque nem sempre elas estão cheias, ela tem um embrião. Muitas vezes ela é grande, redonda, mas ela está vazia. Vamos fazer a semeadura, tá? E antes disso, agora isso não influencia tanto no desenvolvimento, mas sim no tempo de germinação. Se você plantar ela dessa forma assim, ela vai demorar um certo tempo para germinar. Agora a gente pode antecipar um pouquinho esse tempo descascando a semente, tá? Tirando esse invólucro dela, olha aí. Não precisa descascar inteira, basta só tirar um pouquinho assim, olha aí. A umidade vai ter um acesso mais fácil ao embrião, ela vai germinar mais rápido. Com as melhores sementes em mãos, tenho aqui já 2 sementes, tá? Vamos ao plantio. O tubete a ser usado pode ser um tubete de 15 a 18 centímetros, como esse. Eu vou colocar aqui um pouco de fibra de coco. Já eu falo também um pouquinho sobre a importância do substrato e quais podem ser usados. Olha, deixando mais ou menos 2 centímetros de profundidade. Vou colocar 2 sementes e vou completar com a fibra de coco. Pronto. Agora é só colocar no nosso suporte e fazer a rega uma vez por dia. A semente dos citros é poliembriônica, o que significa que essas 2 sementes podem gerar de 1 a 4 mudas. É simples, mantenha a mais vigorosa e elimine as outras. Quando se utiliza o tubete, eu vou citar como exemplo esta mudinha aqui, tá bom? Olha aí. Quando se utiliza o tubete, ela vai germinar já no próprio tubete e se desenvolver, né? E aqui nesse furo de drenagem, a raiz pivotante vai apontar. E quando ela sair aqui, vai entrar em contato com o oxigênio, vai atrofiar, vai parar de crescer. Com isso, ela emite uma nova raiz pivotante
nessas gemas que existem por aqui. 1, 2, 3, até 4 pode acontecer. Ela não vai ter aquele crescimento exagerado, né? Então ela vai atrofiar e parar. E com isso também ela vai emitir um maior número de raízes laterais, que são muito, mas muito importantes, essas raízes, para a nutrição da planta, que são as raízes responsáveis por isso. Tá bom? Então o tubete já vai facilitar muito esse trabalho, tá? Por isso que em viveiros são usados tubetes na produção de muda de citros. Poxa, mas eu não tenho tubete, como que eu vou fazer? Você pode utilizar um vaso comum, uma floreira, tá? E importante é que ele tenha pelo menos uns 20 centímetros de altura. Vai colocar o substrato e vai plantar a semente. Depois que essa semente germinou e a planta tiver já com pode ser uns 15, 20 centímetros ou até 30 centímetros, é hora do replante. O inconveniente do vaso é que vai ter que fazer uma manutenção nessas raízes, o que causa um trauma na planta, né? Mas se você optar pelo vaso, vai ser necessário, tá? Então, retira a planta, quebra o torrão, lava as raízes e observa se houve esse curvamento da pivotante. Se houve o curvamento, você vai ter que cortar acima dele um pouquinho. É uma manutenção essencial a ser feita. Você vai cortar acima desse curvamento. Se quiser fazer uma leve poda nas raízes laterais, aí você pode passar pelo seu saquinho ou no local definitivo onde vai ficar essa planta. Tá bom? Esse é o caso do vaso, se você não for usar o tubete. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o substrato, fibra de coco. É o melhor a ser utilizado. Inclusive, é uma recomendação do Ministério da Agricultura que seja utilizado substrato que não contenha terra, para a gente evitar aí doenças de solo. Pode ser utilizado a fibra de coco, que é o melhor entre eles, né? Pode ser utilizado terra vegetal, pode ser utilizado casca de arroz carbonizada e qualquer outro substrato que não contenha, né, terra, como eu falei, e que tenha uma boa drenagem e que retenha a umidade. Tá bom? Olha, a fibra de coco ela permanece úmida, né? Isso é muito importante porque a gente não precisa ficar regando a planta toda hora, né? Ela permanece úmida por muito tempo e não encharca, né? Isso é muito importante. Outro detalhe muito importante em ser utilizado substrato, quando se planta uma muda na terra, a terra vai compactar. O fundo geralmente vira um tijolo, vira uma verdadeira pedra e as raízes ali não se desenvolvem. Por outro lado, quando se faz uma fertirrigação, que é a adubação através da rega, tanto a água quanto o nutriente não chegam em todas as raízes, né? Porque aqui existe uma compactação muito grande dessa terra. Então essa água não vai chegar, o nutriente também, e a planta não desenvolve. E além do mais, a terra vai servir como filtro. Você faz a rega com os nutrientes aqui, pode ser que a água chegue até as raízes, mas o adubo, o nutriente fica aqui em cima, porque a terra filtra. Olha, eu tenho aqui a fibra de coco e aqui terra. Vou fazer um teste. Olha aí, a fibra de coco já absorveu, enquanto que a terra, acho que está praticamente toda a água aqui ainda. E um outro detalhe, olha, já está sendo feita a drenagem, passou por todo o substrato, por todas as raízes, ficaram úmidas e já está escorrendo aqui o excesso. Sinal que a gente pode regar menos, né, gastar menos água, menos adubo. E também a fibra de coco vai permanecer úmida por pelo menos 3 dias. Agora eu vou falar sobre o transplante. Vamos começar pelo tubete. Se você desenvolveu a sua muda no tubete, provavelmente ela vai estar assim, né? Não feia como essa, é claro, que essa aqui eu já tirei faz alguns dias. Com a raiz aqui,
curtinha, uma ou duas que apareceu aqui, e já nesse tamanho, 20 a 30 centímetros. E o transplante, nesse método, é muito prático, pelo seguinte: quando você retirar essa muda aqui, assim, olha, ela vai sair bem fácil, né? Retirar assim. Aqui vão estar todas as raízes já condicionadas, porque o tubete é próprio para isso, tá bom? Ele tem raias aqui dentro, olha, que condiciona as raízes para baixo. E além disso, elas vão estar todas aderidas ao substrato. Então é aquele bloco compactado, é anatômico, ela vai sair nesse mesmo formato, né? Então você não vai mexer nas raízes. E depois é só fazer com o próprio tubete, aqui olha, o furo, assim, né? Olha, e encaixar, só encaixar, porque é praticamente como se você estivesse colocando o tubete, exatamente por estar condicionado já e tá esse bloco já no formato do tubete. Coloca aqui e dá uma apertadinha, simplesmente assim. Então é muito mais prático. Agora, se você cultivou a sua planta num vaso, retira a planta. Se tiver um excesso de raízes, pode fazer um excesso, que ela vai brotar, uma poda, que ela vai fazer, ela vai rebrotar, né? E fazer o corte dessa parte, dessa curvatura, tá bom? Aí você pode plantar, como eu fiz ali. Pode fazer, por exemplo, tirar todo o substrato, colocar a muda e depois ir colocando o substrato por cima. Não é uma condição tão boa, mas dá para fazer, tá bom? Principalmente se podar, né? Aí vai haver menos raízes ali. Outra medida importante é o tutoramento da planta, para que ela cresça o mais reto possível. Pode ser feito com uma haste de metal fina, ou também com bambu, por exemplo. E essa ponta tem que ser o mais pontiaguda possível, para quando se introduzir no substrato, não danificar as raízes, né? Olha aí, depois de colocado, é só fixar com esse material, por exemplo, que é um tipo de... é um arame, né, que é usado em embalagens, para fechar embalagens. Colocar ao longo de toda a planta, mantendo ela o mais reto possível. É importante que essa muda, desde o início da sua formação, não tome sol direto. Ela pode ficar sob um sombrite de 50% ou num ambiente que tem um sol raleado. A incidência de sol diretamente na casca faz um colamento dessa casca, tá? E depois fica difícil a enxertia de gema ter invertido. Também é importante fazer ao longo desse tempo o desbrote, tá? Mantendo somente uma haste única. Olha aí, tirando sempre todos os brotos, mantendo só esse da ponta. Importante também, um dia antes da enxertia, fazer uma rega bem abundante. Tá? E no outro dia cedo também, novamente, uma rega bem abundante para à tarde fazer o enxerto. Isso facilita muito o descolamento da casca. Essa planta estará pronta para receber enxertia quando mais ou menos na altura de 15 a 20 centímetros, tiver nesse diâmetro aí, 6 milímetros aproximadamente, tá? Olha, comparando com o lápis, tá? O lápis tem um diâmetro um pouco maior. Até a espessura de um lápis também pode ser feita a enxertia. Para que se tenha uma garantia de que as gemas do enxerto irão brotar, é preciso que 7 dias antes seja feita a quebra de dormência dessas gemas. É só você vir até a sua matrizeira, selecionar um galho como esse, aproximadamente 7 milímetros, com um verde bem intenso, livre de manchas nas folhas e que esteja na vertical, para se evitar o efeito da polaridade. Em seguida, faz a desfolha e o desponte, devendo ficar dessa forma. Depois de 7 dias, coleta a estaca e já pode usar essas gemas na enxertia. Agora eu vou retirar uma gema. Uma gema está bem alta. Olha aí.
Ela está formando uma quina, olha, essas aqui são as melhores. Diferente de um galho redondo, tá? Então dá preferência sempre para uma gema que forme essa quina. É só retirar aqui com um pouquinho de madeira, dessa forma assim, olha. Essa é a muda do limão cravo. Eu já fiz uma retirada de folhas até uma altura de mais ou menos 30 centímetros. Agora numa altura de mais ou menos 20 centímetros, numa região bem plana, é só fazer um T invertido. Eu vou começar aqui com a parte de baixo do T, tá? Vou fazer bem devagar, olha aí. Dá uma apertadinha, cortando só a casca, tá? Meia lua, assim. Agora de cima para baixo, assim, olha aí. Também cortando só a casca. Levanta o início. Se quiser levantar até o final pode, mas olha, só o início já basta. A própria gema já consegue levantar essa casca. Agora com a gema, prestar muita atenção que essa parte aqui é onde tinha folha e essa parte aqui é onde vai sair o broto, tá bom? Então a gema está aqui, ela tem que ficar para cima. Coloca no início, aqui, tá bom? Começa a empurrar, depois com o polegar, na parte da folha, olha, vai empurrando, bem devagarinho, tá? Bem devagar, olha aí. Vai empurrando, até a parte aqui da gema chegar no corte do T. Então ela já entrou totalmente, ela está 100% em contato com a madeira, tá bom? Nunca deixar uma pontinha aqui. Pode empurrar até mais para cima se quiser, tá bom? Mas essa posição aí já basta. Agora eu vou colocar o fitilho. O fitilho é um fitilho comum, olha. Pode ser comprado ou pode ser feito também de uma sacola plástica. Vamos iniciar aqui pela parte de baixo, enrolando de baixo para cima para fazer aquele efeito telha. Em caso de chuva ou se de rega, a água vai escorrer sobre o fitilho e não vai entrar na gema. Aperta levemente, não precisa apertar muito, e cobre toda a gema, tá bom? Pode cobrir toda a gema. Aí pode finalizar aqui com uma laçada. Outro procedimento também muito importante para o pegamento da gema é o curvamento do porta-enxerto. Nessa região da gema, é só apoiar a mão aqui e com a outra mão forçar, olha assim, ó. Vai forçando devagarinho, tá? Ela não quebra. E pode fixar aqui embaixo com alguma coisa, se caso ele quiser voltar, né? Então, o importante é que essa gema fique na posição oposta ao galho que foi curvado. O que acontece aqui é, com esse dobramento, né, que é uma quebra desse domínio do ápice, a planta vai forçar as gemas nessa região a brotar, né, e a nossa gema vai estar numa posição muito boa aqui. O importante é que essa gema pegue sol, não aquele sol direto da tarde, que é muito forte, mas o sol da manhã. Ela pode ficar sobre um sombrite também de 50%. Esse fitilho vai ficar aqui de 15 a 20 dias, depois é só retirar e, se o enxerto pegou, aguardar a brotação. Outra medida importante também é a desinfecção dos instrumentos que vão ser usados na enxertia. O canivete e a tesoura de poda, por exemplo. É só utilizar um paninho com álcool, né, faz a desinfecção para ter uma segurança de que não vai contaminar essa gema. E também, na hora de cortar a gema, evitar tocar com as mãos na parte do corte, né, dessa gema.
Esse enxerto já está com 15 dias e agora eu vou retirar o fitilho. Prontinho. Tá verde, aparência boa. Agora é só aguardar ele brotar. Eu tirei o fitilho já faz mais ou menos 8 dias. Olha, o brotinho desse está começando a aparecer. Esse aqui também. Está bem discreto ainda. Esse está um pouco maior. E esse maior ainda. Quando o broto do enxerto atingir mais ou menos 20 centímetros, já pode ser feito o corte do porta-enxerto 1 centímetro acima da brotação. E também em seguida um tutoramento, tá? para que ela cresça bem retinha. Quando esse broto atingir mais ou menos 50 a 60 centímetros, já pode ser feita a primeira poda de formação. É só medir a partir do enxerto 20 centímetros e fazer uma decepa reta nessa brotação. Com isso ela já vai emitir 3 a 4 brotações que vão ser mantidas para começar o início da formação da copa. Exatamente como nessa planta, vejam. Aqui é o ponto do enxerto. Foi feita uma decepa assim que ele atingiu 50 a 60 centímetros. E a partir daí ele emitiu 3 brotações. Essas 3 aqui, que deu início à formação dessa copa. Vejam ele. Eu tenho aqui um enxerto de tangerina, que apesar de muito novo ainda, já está florescendo, olha aí. Então esse é o resultado de todo esse trabalho, muito bacana, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no like para ajudar esse canal, né? Ative o sininho também para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima, valeu!